Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de outono e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, vamos compartilhar um conjunto de informações e opiniões sobre livros, leitura, literatura e o pacote de benefícios que advém dessas trilhas. E falando em literatura, temos o privilégio de comemorar, no dia 1º de maio, o Dia Nacional da Literatura. A literatura é a arte da palavra. Podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, representa a comunicação e as formas de interação entre as pessoas, dentro de uma sociedade. A literatura desempenha um importante papel na transmissão de conhecimentos e da cultura de uma sociedade. Afinal, por que precisamos tanto das histórias em nossas vidas? Por que homens e mulheres contam e escutam histórias há tanto tempo? Por que necessitamos, como já escreveu tão bem o crítico Antônio Cândido, de uma dose diária de ficção, terreno da literatura? Além de nos oferecer um respiro em relação à vida concreta, ao cotidiano mais duro, maçante, a literatura alimenta a nossa imaginação e, portanto, o lugar da criação, da invenção. A escritora e pesquisadora colombiana Yolanda Reis nos diz algo muito bonito. Tudo o que foi criado no mundo foi sonhado por alguém. Foi imaginado por alguém que quis ir além do concreto, do que já existia. As histórias também nos apresentam o mundo em toda a sua diversidade, colocando na nossa frente esse catálogo de destinos humanos, como escreveu Ítalo Calvino na introdução do livro Fábulas Italianas. Quantos modos de vida, quantas personagens diferentes, quantos caminhos possíveis a literatura pode nos revelar. E por tudo isso, ela pode nos fazer mais abertos à diversidade, mais humanos. E para falar do universo de possibilidades da leitura e da literatura, para a entrevista desta edição, nosso convidado é Rudney Copper. Rudney tem uma formação acadêmica bem diversificada e um histórico importante de investimento na educação dos filhos. E recentemente publicou o livro Retalhos do Cotidiano. Esse livro ele trabalha muito a harmonia, né, a calma e a tranquilidade. Então, através dessa leitura, através de tudo aquilo que eu busquei de uma forma muito religiosa, foi exatamente nessa construção de fazer com que meus filhos sejam cidadãos do bem. Sejam cidadãos bem, sejam pessoas realmente coerentes com aquilo que foi ensinado para ele, com aquilo que eu dei o testemunho. Então, basicamente é isso. É muito importante para a sociedade você ter uma família que seja realmente voltado para a leitura, para o conhecimento. É seguindo juntos, na companhia de Rudney Copper, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, para a nossa sociedade, a literatura vai além de um simples entretenimento, pois nos proporciona possibilidades de entender a realidade que nos cerca e, entre outros benefícios, o desenvolvimento intelectual. Portanto, vamos nos cercar de livros. Então vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Você vai ler aquilo que você gosta de ler. Às vezes não tem muita relação
com, por exemplo, aquilo que você precisa, mas não tem problema, começa a ler aquilo que você gosta. De repente pode ser um romance, pode ser uma ficção, pode ser um assunto de ordem religiosa e espiritual que melhora a tua questão mais filosófica, não importa, começa a ler aquilo que você gosta, só para pegar o hábito. Terceira coisa, você vai pegar e vai levar livro em tudo que é lugar onde você estiver. Você vai ter livro na tua mochila, na tua bolsa, na tua mala, você vai ter livro no teu trabalho, você vai ter livro no teu aplicativo, você vai ter livro em todos os cômodos da tua casa, porque você vai criar o princípio da inevitabilidade. É inevitável, cara, você está o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro tem livro. Você vai ter um Kindle, você vai ter no teu celular, livro, o tempo inteiro. Se cerque de livro para toda hora você ler. É isso aí, pessoal. Como disse o nosso convidado na dica de leitura, é importante que a gente tenha proximidade com os livros, né? Tenha sempre o livro perto de você, seja o livro impresso ou na plataforma digital. Precisamos da leitura, do investimento na leitura, para que a gente adquira uma cultura geral, o que vai tornar a nossa vida bem mais interessante. Na nossa dica de livro desta edição, eu convido vocês para conhecer a Livraria Mágica de Paris, uma delícia de leitura. Pode rodar a dica. Pessoal, quero apresentar para vocês o livro A Livraria Mágica de Paris. Essa história é a história de Jean Perdy, um livreiro que nasceu em Paris, na França, que se considera um farmacêutico literário. Ele sabe indicar livros conforme o estado de espírito de cada cliente. Ele oferece a oportunidade de amenizar sentimentos através da leitura, para quem o procura em seu barco livraria, de nome Farmácia Literária. Só que Jean não conseguiu encontrar uma obra literária que pudesse dar conforto para si mesmo e livrar-o da angústia, da perda amorosa da mulher amada, estando ele 20 anos depois que ela o deixou e foi embora, sem explicar o motivo. A escritora alemã Nina George, autora desse livraço, cria uma história de amor, de perda e de descobertas. Com 50 anos de idade, Jean Perdy sofre tanto que não consegue nem dizer o nome de sua amada, que o abandonou há 20 anos atrás. Ele segue em frente com seu barco livraria, pelos rios do interior da França, na companhia de personagens que conhecem ao longo dessa jornada, em busca desse elo perdido. O fim dessa história é surpreendente e eu convido vocês para conhecer lendo esse livro. Como está escrito na orelha do livro, a Livraria Mágica de Paris é uma carta de amor aos livros. Pessoal, nós temos o canal Paixão pela Leitura, comigo, professor Pereira, no YouTube, e eu convido vocês para conhecer esse canal e acessar esse canal. Nós temos uma resenha completa sobre o livro A Livraria Mágica de Paris. Acessa, compartilhe essas informações e inscreva-se no nosso canal. E falando no poder dos livros, acompanhe junto comigo informações sobre o bate-papo literário que fizemos com alunos dos cursos de Administração e Direito da Facele, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, através do nosso projeto Leitura na Biblioteca, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, Literatura na Veia. Nas manhãs de 25 e 27 de abril de 2023, realizamos um bate-papo literário com alunos dos cursos de Administração e Direito da Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, a Facele, sobre a importância da leitura para a formação profissional do profissional que é valorizado pelo mercado de trabalho. Esses encontros aconteceram no espaço interno da Biblioteca Pública da Faculdade, como parte da proposta do nosso projeto Literatura na Biblioteca, que tem como objetivo aproximar essas pessoas dos livros e valorizar a biblioteca como um importante instrumento cultural para a comunidade. Pessoal, nos dois encontros tivemos profissionais que já atuam no mercado como convidados especiais para falar de suas experiências para os nossos estudantes. Na terça-feira, dia 25 de abril, o nosso convidado foi Jardel Dalben, formado em odontologia e diretor de edição da TV Sim de Linhares. E na quinta-feira, 27 de abril, quem nos prestigiou foi Jordano Cerqueira, advogado e ex-aluno do curso de Direito da Facele. Sei da importância da leitura, né? E estou tentando desenvolver isso, né, através da faculdade, que tem vários livros de direito que as pessoas e nós, né, estudantes temos que ler. A experiência eu achei ela relevante,
pois é um assunto que, infelizmente, ainda não é muito abordado nas instituições, nas escolas, que é o hábito da leitura. E como foi tratado também, existem muitos países que incentivam esse hábito. Os países como a França tem em média 15 livros anuais lidos por pessoa, o Canadá tem 20 essa média. E a gente nota que, devido ao hábito da leitura, a gente entende que esses países são bem desenvolvidos. É isso aí, pessoal. Vamos colocar o livro como extensão do nosso braço e estimular nossos estudantes ao contato com a leitura. A leitura ela deve fazer parte do nosso dia a dia, independente de qualquer coisa, seja uma leitura para lazer, seja uma leitura para informação, para conhecimento, né? E a gente deve começar desde pequeno e levar isso para a nossa vida, levar isso para os nossos familiares. Acredito que é isso aí, a leitura ela deve fazer parte do nosso dia a dia sempre. Olha, pessoal, essa experiência de dialogar com nossos estudantes sobre a importância da leitura para a formação profissional e para a carreira deles é bem legal. Porque a gente percebe o interesse dessas pessoas em ampliar seu universo de conhecimento. É um estímulo a mais. Eu considero importante agradecer, nesses encontros, a participação de Jardel Dalben e de Jordano Cerqueira, que nos honraram com a participação, além da porta aberta pela diretoria da Faceri, para que esses encontros tivessem acontecido, que vão continuar em outras unidades das escolas públicas. Show de bola! É seguindo juntos e investindo cada vez mais no universo da leitura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Esse livro, ele trabalha muito a harmonia, né, a calma e a tranquilidade. Então, através dessa leitura, através de tudo aquilo que eu busquei de uma forma muito religiosa, foi exatamente nessa construção de fazer com que meus filhos sejam cidadãos do bem. Sejam cidadãos do bem, sejam pessoas realmente coerentes com aquilo que foi ensinado para ele, com aquilo que eu dei o testemunho. Então, basicamente é isso. É muito importante para a sociedade você ter uma família que seja realmente voltado para a leitura, para o conhecimento. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Rudney Kopp. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, pessoal, mais uma vez eu tenho o prazer de receber o Rudney Kopp, aqui no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares. O Rudney tem um currículo bastante variado, significativo. Eu acabei de ver aqui, né, na orelha do livro dele, a gente estava até conversando sobre isso, ele tem uma atuação muito forte na Igreja Católica, né, Rudney? Bastante. E ele publicou recentemente o livro Retalhos do Cotidiano, Reflexões que alimentam a alma e te fazem gigante diante da fé. A gente vai falar sobre o seu histórico de leitura, né, sobre a questão da leitura, da importância da leitura e do estudo para a formação da pessoa. Rudney é pai de 3 filhos, uma menina, 3 jovens, né? Uma moça e 2 rapazes. E é uma família que investe muito na educação dos filhos. Sobre isso também que nós vamos conversar. Ô Rudney, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Que bom ter você aqui. Obrigado. A partir de uma referência do Jardel Dalben, né? Que é nosso diretor de edição aqui, que sugeriu o seu nome. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. A oportunidade, né? É. Isso é muito interessante. Como é que a leitura surgiu em sua vida, Rudney? Só para a gente fazer assim um apanhado. Eu sempre gostei de estudar, né? Na verdade, eu sempre gostei dos livros. Né? A minha vida toda eu passei estudando. Né? E eu acordo 5h30 da manhã todos os dias. Né? Eu gosto da leitura, eu tenho esse hábito de leitura. Primeiro eu olho as páginas, né, dos jornais. Se atualizar, né, com o noticiário. Exatamente. Né? Depois eu vou naquele foco principal, né, que eu gosto muito da leitura religiosa. Tá? Eu sempre vejo o Evangelho, faço uma reflexão que a palavra de Deus está querendo falar para mim aquele dia. E assim vai, eu sempre gostei muito da leitura. Eu sei. Ô Rudney, de que maneira que esse aporte de leitura sua, eu acabei de dizer, está escrito aqui, né, na orelha do seu livro, você tem uma formação bem variada. Você tem a formação em pedagogia, no ensino superior, administração, financeira, né, sociologia, teologia. Claro que isso tudo te dá um aporte de leitura. Sim. Você chegou nesse estágio da sua formação acadêmica tendo lido e tendo estudado muito.
Que contribuição que essa leitura variada, diversificada, proporcionou para a pessoa que você é hoje, para o ser humano que você é hoje? Rapaz, então, eu sou muito inquieto, né? Eu sou muito inquieto para a leitura. Eu sempre gostei muito de estudar. Tanto que eu já imagino fazer outra graduação, já fico olhando, já fico observando. Isso me ajudou muito porque o que eu era antes, né, quanta coisa mudou. Eu tenho um outro olhar, eu tenho uma outra visão daquilo que realmente precisa estar atento à realidade. Mudou muito, como pessoa, bastante. Né? A gente tem percebido, Rudney, de algum tempo para cá, no Brasil e no mundo também, né? Meio que parece que os países, parece que as cidades, que os estados, parece que as pessoas estão divididas, né? Em dois polos diametralmente opostos, né? E parece que as pessoas voltarem a se entender ficou um pouco difícil. Essa formação sua religiosa, né? Esse aporte de conhecimento que você tem, como é que você percebe isso? Rapaz, olha só. Essa capacidade de reflexão que você tem a partir das suas leituras, como é que você está percebendo essa situação? Então, essa formação ela é muito necessária, né? Eu, como sou diácono da Igreja Católica, né? Então, assim, eu vejo o testemunho necessário para essa realidade que a gente está percebendo hoje, tão violenta, né? A gente, de repente, começar com uma outra visão, com outro testemunho. As pessoas vão crescendo e vão se espelhando nisso, nessa sua realidade. Isso é importante, né, para a sociedade, para mim, né, principalmente, porque há um crescimento muito grande, né? O Rudney de ontem, certamente, né, está no hoje bem mais avançado. Eu sei. Eu percebo, até para a gente voltar para essa questão da leitura, inclusive pessoas, né, de denominações religiosas diferentes, fica parecendo que um está contra o outro, né? Eu penso, é uma percepção muito pessoal minha, de que Deus existe para todos. Então, por que as religiões, se é para as pessoas ficarem desunidas? Não é? Você tem percebido isso também? Sim, não deveria ser. Né? Exatamente. Não se um Deus é um só, por que eu tenho que ficar no meu canto e você não ser? Exatamente. O problema está na doutrina, né? Tá nessa competição do ser, né? Mas eu penso que todas estão te funilando por um único caminho, né? Que é o Cristo. Para mim, isso para mim é a base. Né? Essa competição ela é desnecessária, né? Basta você compreender que há um Deus amoroso, misericordioso, que Ele é para todos nós, né? Eu acredito que toda religião está voltada para acertar, né? E que doutrina é algo que você tem que começar a ficar mais atento, né? Aquilo que te leva realmente para o caminho do bem. Se hoje a gente entregasse para você uma folha de papel em branco, o que você escreveria nessa folha, por exemplo, como uma mensagem para as novas gerações que estão hoje recebendo, construindo uma base, né, para a gente, de repente, ter um país melhor para a gente morar? A partir de que livro que você leu, o que você escreveria nessa página, em branco, para passar para essas pessoas? Assim, se você se lembra disso. Olha, eu destacaria A Cabana, né? Acho que é um livro... A Cabana é um livro muito lido, né? Ele é muito importante. Não só o livro, mas o filme também ele é muito importante, né? Eu indicaria... Uma referência de livro, A Cabana, e que também foi transformado num filme. Sim. Então, assim, se eu fosse escrever, né, uma orientação assim precisa, A Cabana. E por que você daria essa orientação? Embora tenha outros livros, né? Eu tenho, por exemplo, O Menino Listrado, que eu gosto muito. O Menino Pijama Listrado. Menino Pijama Listrado. Que eu gosto muito, né? Eu gosto também... O Menino Pijama Listrado, pessoal, é um livro que a história é sediada na Segunda Guerra Mundial, né? Na Alemanha nazista, não é Exatamente. Isso? Mas eu gosto aquela inocência da criança. Exatamente. Essa infância, né, bonita, né? Você vê que a relação dele, do garoto que é filho de um oficial da Alemanha nazista, né? Do exército de Hitler, ele, apesar de ser filho de um oficial, ele não percebia a dimensão do que o pai dele fazia, né? Exatamente. Então é uma leitura que eu gosto muito. Agora, gosto de Paulo Coelho também, né? Toda hora Paulo Coelho eu gosto, o Mago,
O Alquimista, eu gosto muito. Mas se fosse para escrever um texto, aí eu olharia para a Cabana. Para a Cabana. Né? A Cabana, porque dá todo um direcionamento importante que a gente precisa saber daquilo que é invisível. Né? E a gente precisa gostar desse invisível. Hoje não cabe mais aquela sociedade tem que ver para crer. Né? A gente tem que ter fé. Né? E penso que a Cabana daria um bom direcionamento, um bom texto. Para a gente falar do seu livro, Rudney, Retalhos do Cotidiano, o que você colocou aqui e por que é importante para as pessoas? E por que é importante o nosso telespectador conhecer seu trabalho? Pai, por favor. Esse livro, ele traça o perfil de uma pessoa, digamos assim, ideal para a sociedade, né? Primeiro, ele está distribuído em 3 capítulos, né? E o primeiro capítulo, eu vou direcionando assim, pequenos textos, falar assim, da tristeza, da insegurança, da felicidade, como encontrar, né? Como buscar, né? Como você se sensibilizar, né? Diante de uma incerteza da vida. Né? Então está lá, como buscar a alegria, por que é necessário guardar um segredo. Tudo está dentro desse livro, o primeiro capítulo. E o segundo e o terceiro, aí não tem como, minha paixão pelo Espírito Santo, né? Então, o segundo e o terceiro capítulo, ele está distribuído entre os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo, né? Que para mim são textos que ficaram belíssimos, dá uma boa compreensão. É um texto que estimula a reflexão das pessoas. Sim. É isso? Ele traça o perfil, né? De que como você deveria ser para a sociedade. E aí nós comentamos quando você chegou aqui, que eu te encontrei mais cedo aqui, como é que foi a ideia desse livro? Como é que surgiu, para a gente finalizar? Então, esse livro, na verdade, eu não comecei a escrever para o livro, né? Eu comecei a escrever para o jornal da minha paróquia. Então, todo mês... Qual é a paróquia, Rudney? Paróquia Bom Pastor, Interlagos. Bairro Interlagos, sim. Então, Bairro Interlagos, pessoal, é o bairro aqui da cidade de Linhares, tá? Pra gente situar bastante. Vai lá, Rudney. Então, aí eu comecei a escrever, todo mês eu escrevia um texto para o jornal. Depois veio a pandemia, aí eu parei de escrever para o jornal, porque ele parou de circular. Aí eu comecei a focar para o livro, porque as pessoas, eles recortavam, né, o texto do jornal para guardar e ficar colando no caderninho, né? Até que me deram a ideia, bota no livro e tal. Aí eu passei a escrever, agora voltado para o livro. Aí teve uma outra exigência, né? Porque aí exige uma linguagem mais curta e a editora, né, é bem exigente. Tem que adequar. Seu livro foi publicado recentemente, né? Foi. Está aqui em 2023 pela editora Viseu. Exatamente, bem atual. Legal. E são textos, assim, eles não ficam ultrapassados, né? São textos realmente novos, ele é do dia a dia, né? É do dia a dia. Falar dos dons do Espírito Santo, falar dos frutos do Espírito Santo, nunca vai mudar esse texto. Ele está sempre atual. Rudney, muito obrigado pela sua presença no Eu que nosso programa agradeço. Sim para a Literatura. Agora a porta abriu, né? Com certeza. Agradecer Jardel Dalben, nosso diretor de estúdio aqui, por ter sugerido seu nome. Tá certo. Bom? Eu que agradeço. Jardel é um grande amigo de muito tempo, longas datas. É seguindo juntos, na direção do contato com os livros e com a literatura, que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. A importância da leitura no sentido de enriquecer o vocabulário daquele que lê, ele vai ter contato com mais palavras, ele vai ter contato com histórias que vão poder ajudar ao desenvolvimento cognitivo, à construção de um imaginário, né? Então a gente percebe que há um empobrecimento em termos de atividade de leitura nas novas gerações em função do advento da internet. Então a gente percebe que valorizar a literatura, valorizar a leitura da literatura, né? Não somente a leitura em geral, mas a leitura de livros de literatura, né? É de suma importância na formação das novas gerações, no enriquecimento desse vocabulário, no aumento de uma cultura, de um capital cultural desse aluno, desse leitor. Esse aluno com mais capital cultural, com certeza é um aluno mais preparado, não só para o mercado de trabalho, mas também preparado intelectualmente para poder fazer as leituras necessárias do real, né?
A leitura dos livros nos ajuda na leitura do real. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.